agora eu quero convidá-lo para que você abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 3 a 12. E diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado porque o Senhor trata a nossa fé, o Senhor nos fortalece, o Senhor tem nos moldado dia a dia segundo Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque é pelo teu poder que nós somos capacitados a buscar ao Senhor. Pai, obrigado porque nós temos esperança de que quando Cristo voltar, nós teremos alívio de todas as pressões do inimigo, de todas as turbulências, de todas as tribulações, de todas as perseguições. Pai, obrigado porque o Senhor é um justo juiz. Eu quero rogar aqui nesse momento, ó Deus, para que o Senhor traga da tua salvação. Livre aqueles que ainda não te conhecem do fogo eterno, dessa separação eterna, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que nós possamos sempre também ser gratos a Ti, porque um dia o Senhor nos salvou. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem nos feito cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Você já foi consolado em alguma circunstância muito difícil da sua vida? Talvez uma ligação, uma mensagem, ou simplesmente um abraço que ajudou a enxugar as suas lágrimas. É como talvez uma criança que ao cair rala o seu joelho e então vem alguém ali e abraça e diz para ela: olha, vai dar tudo certo, fica tranquila, isso aqui vai passar, fica tranquila. E então aquela criança vai se acalmando, o choro vai diminuindo até que ela está pronta para outra. E eu estou dizendo isso daqui porque era exatamente esse o intuito do apóstolo Paulo ao escrever essa segunda epístola aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, porque ele queria trazer, dentre algumas outras coisas, trazer conforto e consolo para aqueles irmãos que estavam passando por momentos muito difíceis, que estavam testando a fé deles. Mas então Paulo vem para escrever para aquela igreja que possivelmente estava desanimada, desencorajada diante de toda a aflição que estavam passando. E agora Paulo vai escrever algo para animá-los, para confortá-los e trazer consolo para o coração deles, entendendo, como foi dito aqui já na liturgia, de que Deus estava cuidando de todas as coisas. E olha só como é interessante todo o contexto dessa carta aqui. Nós vamos encontrar em Atos, capítulo 17, narrando a segunda viagem missionária de Paulo e Silas, que estava com ele, exatamente aqui no versículo 1, quando ele diz, endereçando isso aqui, né, e se identificando, ele diz Paulo, Silvano, ou Silas, e
Timóteo, a igreja de Tessalonicenses. Então, Atos 17 narra para nós, dentre a segunda viagem missionária, que esses dois homens chegaram à cidade de Tessalônica. E ali tem um texto muito conhecido, né? Algo muito precioso, que alguns judeus acusavam aqueles homens, esses servos do Senhor, chegaram ali, levaram Jason, porque eles não encontraram Paulo e Silas, eles levaram Jason perante os tribunais e disseram perante todos lá: aqueles que têm atormentado ou têm transtornado o mundo, chegaram até aqui também. É nessa cidade de Tessalônica, então, que aqueles homens fundam e iniciam a igreja, e tempos depois eles devem ter recebido notícias, provavelmente, de Timóteo. E é por isso que acrescenta Timóteo aqui nessa segunda carta também, nessa segunda epístola. E então, eles recebem notícias do que aquela igreja estava enfrentando. E então, Paulo escreve a primeira epístola. E o mais belo disso daqui é porque essa primeira carta, ela contém ou incorpora todos os elementos essenciais da vida cristã. Depois eu queria fazer com que você leia, né? Estimular para que você leia 1 e 2 Tessalonicenses durante essa semana, e você vai perceber que nessa primeira carta que ele escreve aqui, ele traz todos esses elementos, ele reúne todos esses elementos, apesar de ser uma carta bem curta, porque ele começa falando e dizendo também, eu, Paulo, e aí fala a respeito do Deus que eles consideram como Pai, um Deus Pai, e esse Deus Pai trouxe libertação para aquelas pessoas, libertação da ira de Deus, através de Jesus Cristo, e então ele escolhe alguns e os ama, para que eles possam desfrutar de salvação. Logo em seguida, a gente vai ver que essa mensagem ela é confirmada e se torna real através do Espírito Santo, que coloca essa mensagem no coração daqueles crentes. E assim, ele vai falar a respeito do Evangelho, que diz sobre o Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos judeus, ressuscitou, subiu aos céus e um dia vai voltar, e aquelas pessoas estavam aguardando a volta de Jesus Cristo. E é interessante que ele atribui muita autoridade a Jesus, porque ele não simplesmente fala sobre Jesus, mas como nós lemos aqui, ele termina essa parte dizendo o Senhor Jesus Cristo, mostrando que ele era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, que tinha toda a autoridade de Deus. Por isso ele pôde morrer, ressuscitar, e ele ia cumprir a sua volta para buscar os seus. Mas então, ele diz de uma maneira mais pessoal, já quase terminando essa primeira epístola, que o crescimento daqueles homens, enquanto eles estavam aqui, era a sua santificação. E dentro da sua santificação, eles deveriam se purificar, deveriam ser diligentes, deveriam ser constantes em oração e alegres. Olha só como uma carta pequena carrega toda essa história do Evangelho. E então, essa primeira carta é enviada, e é bem provável também, possivelmente, que esse que enviou a carta trouxe mais notícias. Pela segunda vez, trouxe notícias da igreja de Tessalônica. E o que mudou dessa história é que isso aqui vai ser informado para nós agora já na segunda epístola, que eles estavam sofrendo muita perseguição. Era um tempo de muita aflição, a igreja estava sendo pressionada diante dos inimigos da cruz. Mas não só isso, alguns não compreenderam exatamente o que Paulo estava falando a respeito da volta de Cristo, e alguns falsos mestres começaram a ensinar coisas que não tinham nada a ver com o Evangelho, e ali alguns crentes começam a viver uma vida fora do padrão de Deus, fora daquilo que Paulo havia dito, que era a tradição, o Evangelho tinha a ver com a lei do Senhor, e alguns, já esperando a volta de Cristo, inclusive pararam até de trabalhar. E o texto, mais para o final da segunda carta, vai dizer que eles não só pararam de trabalhar, mas incomodavam outros, esperando que Jesus fosse voltar a qualquer momento. Então, o intuito de Paulo escrever aqui essa segunda epístola é para trazer conforto, e mais para frente, a partir do capítulo 2, ele vai fazer algumas correções a respeito dessa ideia da segunda volta de Cristo, ou da volta de Cristo, né? E também a respeito dessas pessoas lá que não queriam trabalhar. Mas no começo, é o que a gente vê aqui, é que Paulo traz consolo para aqueles irmãos diante de uma igreja perseguida, atribulada, gente que estava passando, estava muito aflita. E é isso que nós podemos aprender, isso que eu queria falar para nós aqui nessa noite, a respeito do conforto na aflição.
E como que Paulo, então, traz essas palavras para mostrar que é possível ter conforto no meio da aflição? Ele faz isso em primeiro lugar, mostrando que é por meio dessa aflição que eles estavam sendo moldados. Deus estava usando aquela tribulação e aquelas perseguições na vida deles para que eles fossem moldados. E olha só como então inicia o nosso texto, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Ele está dizendo, meus irmãos, eu sempre agradeço a Deus, eu sempre oro e louvo a Deus pela vida de vocês, mediante as notícias que ele tinha recebido. E aí ele fala, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. E aí ele continua no versículo 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância ou perseverança e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha só o que estava acontecendo aqui. E o interessante é porque isso daqui era resultado da oração que Paulo já havia feito na primeira epístola. Se você for lá no capítulo 3, versículo 12, e no capítulo 4, versículos 1 e 10 da primeira epístola, é exatamente isso aqui que Paulo está orando. Fala, olha Deus, meus irmãos, eu tenho orado para que Deus aumente e fortaleça a fé de vocês, para que o amor de vocês cresça uns com os outros. E agora Paulo recebe notícias de que apesar da aflição que eles estavam sofrendo, né, essa pressão que eles estavam sofrendo, mas a fé deles estava aumentando e o amor também um para com os outros aumentando. Mas não era simplesmente aumentando. Ele diz, a fé de vocês tem aumentado sobremaneira. Era algo grandioso que estava acontecendo ali na vida daquelas pessoas, daquela igreja. E o que prepara o palco aqui, né, o que vem, o pano de fundo para que Paulo possa corrigir o ensinamento a respeito da volta de Cristo, é justamente isso aqui, a respeito da aflição e perseguição no versículo 4. Quando ele diz, né, em todas as vossas perseguições e nas tribulações. Aflição é uma outra tradução para essa tribulação aqui que eles suportavam. Só que o interessante, quando nós olhamos aqui, é porque não tinha nada em comum acontecendo naquela igreja. Apesar dessas notícias, Paulo entendia que essas coisas iriam acontecer, que eles sofreriam isso. E quando a gente olha novamente para 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz assim, ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Paulo já tinha falado para eles a respeito dessas aflições, mas não somente para eles, ele já tinha falado isso para a igreja de uma maneira geral. Quando nós vamos para o texto de Atos, capítulo 14, versículo 22, que diz assim, através de muitas tribulações, é a mesma palavra que ele usa aqui, né, que nós estamos falando a respeito de aflições, é a mesma palavra aqui de Tessalonicenses, mas ele usando agora em Atos capítulo 14. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Todos os cristãos e todas as igrejas seguem esse caminho para o céu. Romanos 8,17 vai dizer, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E ele não fala aqui simplesmente só de perseguição, ele adiciona aqui tribulação, porque ele agora coloca de uma maneira geral, ele abrange tudo aqui, não é só pressão daqueles que são opostos e fazem oposição à fé, a Cristo, mas é todo tipo de dificuldade que aqueles crentes e nós passamos, inclusive o que a gente está passando por agora. Ele engloba tudo isso daqui, e esse é o pano de fundo para o ensino que Paulo vai trazer aqui para nós. É por isso que é extremamente importante o que ele vai dizer a respeito da volta de Cristo, porque uma coisa está ligada à outra. Lembra quando a palavra de Deus vai falar sobre o princípio das dores, a grande perseguição, as dificuldades, porque isso está preparando para quê?
para a volta de Cristo. Mas então Paulo usa isso aqui para trazer conforto e consolo para aqueles irmãos. Isso me lembra muito também o texto de Tiago. Quando Tiago escreve no capítulo 1, versículos 2 a 4, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Olha só, motivo de grande alegria passardes por várias provações, porque uma vez a fé de vocês aprovada, isso gera perseverança. A mesma palavra que Paulo usa aqui também, de perseverança, constância e fé. E uma vez a nossa fé aprovada, isso produz perseverança. E um pouquinho depois, Tiago vai falar, todos aqueles que têm essa fé aprovada, que está reservado para eles, é a coroa da vida. Olha só que coisa grandiosa e bela que ele está dizendo aqui, que Deus usando essas aflições para moldar aqueles cristãos, para que a fé deles fosse fortalecida e o amor deles uns pelos outros também crescendo de uma maneira grandiosa. Mas não para por aí não, ele vai mostrar mais um fato aqui, ou mais algo aqui, um fato aqui que está acontecendo na vida daqueles cristãos também, mediante a aflição. E agora ele diz, versículo 5, tudo isso que eles estão passando é sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Ele diz aqui, tudo isso que está acontecendo com vocês, tribulação, perseguição, isso é sinal evidente do reto juízo de Deus. Lembra o que foi dito aqui, né? E a Bíblia fala para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente começa a ver nessa história aqui, porque Deus não é simplesmente juiz, mas Ele é justo juiz. Ele controla, comanda e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo isso que nós passamos, aqueles irmãos passaram, isso é sinal de que Deus está julgando, de que Deus está dirigindo, de que Deus está governando de maneira justa, com todas as coisas e com todos. E diante disso, desse sinal do reto juízo de Deus, Ele não só permite que a nossa fé seja fortalecida, que o nosso amor uns pelos outros aumente, mas agora Ele nos torna dignos do reino de Deus. A gente precisa entender muito bem aqui o que é ser digno do reino de Deus. Essa palavra aqui não é simplesmente ser merecedor, porque a gente pega alguns outros textos, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 8, quando João Batista está conversando ali com algumas pessoas e batizando com água, quando ele diz, eu batizo com água, mas vem aquele que eu sou indigno de desatar a sandália, então ele começa a batizar, ele chega a alguns fariseus e saduceus, ele fica muito irritado, e aí então dentro da conversa dele, ele vai terminar dizendo que eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento. E esse fruto digno de arrependimento não é fruto merecedor de arrependimento. É a mesma palavra que está sendo usada aqui. Ficaria uma tradução muito estranha. Então, o que nós entendemos aqui do ser digno é de ser equipado, adequado para. Esse fruto digno de arrependimento é um fruto que corresponde ao arrependimento. A vida daquelas pessoas precisava corresponder com o discurso deles. E é o que então aqui Paulo está mostrando, ser digno do reino é que Deus está usando esses momentos para nos adequar, para nos preparar para o reino que está vindo. Claro que nós entendemos que o reino de Cristo já foi inaugurado, mas ele está falando aqui claramente a respeito da volta de Cristo. Então Deus está nos equipando, nos preparando para a dignidade desse reino. John Piper usa uma ilustração que eu acho que fica mais claro para nós entendermos aqui, quando ele fala que, pensa, por exemplo, que a rainha da Inglaterra, alguém muito importante, que você considera muito importante, ele te liga e fala, olha, vou ir na sua casa te visitar, quero saber como é que você está. Então você começa a preparar e arrumar a sua casa para isso, para que a sua casa fique digna da dignidade do convidado. A pessoa não está indo na sua casa porque ela já é bela, mas você começa a arrumar a sua casa para torná-la digna. E é assim que Deus está fazendo conosco, nos tornando dignos, adequados, nos preparando para esse reino de glória.
Eu tenho acompanhado, né, a missão Portas Abertas. Eu queria ler um depoimento aqui e também quero estimulá-lo para que você possa acessar o site deles, conhecer esse ministério. Agora eles estão com acesso a todas as revistas lá, mas eu queria ler um depoimento que está lá, porque eles tratam da igreja perseguida. E diz assim: apesar dos muitos abusos e desafios enfrentados pelos cristãos na Índia, eles seguem firmes na fé e até mesmo mostram amor aos perseguidores. Um líder e pastor de uma igreja disse: quando eu e minha esposa, isso são palavras desse líder, quando eu e minha esposa fomos perseguidos e muito agredidos pelos moradores da vila, Deus nos lembrou que Ele era nosso conforto e pode controlar todas as coisas. Pouco depois eu soube da notícia que um dos meus agressores estava extremamente doente. Eu fui me encontrar e orar com ele. Estava feliz por poder compartilhar o amor de Deus com ele. Ele me pediu perdão. Veja só, a gente vendo um depoimento real do que Paulo está dizendo, o que estava acontecendo naquela igreja. Por meio de perseguições, aflições, dificuldades, o nome de Deus foi louvado, porque a fé daqueles homens, daqueles cristãos lá na Índia, ela foi fortalecida. Eles puderam ver, mediante o tempo que eles estavam ali sofrendo, de que Deus controla e de que Deus cuida de todas as coisas e Ele é o nosso conforto. E Deus mudou essa situação, porque eles puderam, inclusive, orar por aqueles perseguidores. E afinal das contas, é isso que a Bíblia manda a gente fazer: orar pelos inimigos, amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mas nós temos sempre falado aqui no púlpito dessa igreja, e tem muita gente falando a respeito disso, para você não desperdiçar esse tempo que você está vivendo. Eu não estou falando só a questão dessa quarentena, de vírus, mas é tudo que você tem passado. Não desperdice esse momento, entenda isso como um momento, e foi falado isso pela manhã, né? Entenda isso como um momento para você colocar a sua casa em ordem, para você acertar com quem precisa ser acertado, para você fazer as pazes, para você estar próximo do Senhor, para você buscá-lo. E nós sempre enfatizamos isso aqui, porque, é claro, como pastores da igreja, nós temos receio de que quando tudo voltar à normalidade, pela graça de Deus, a gente vai voltar, não tenha mudado nada. Você não tenha crescido na sua fé. Você não tenha aproveitado esse momento para se dedicar ao Senhor, para se dedicar à sua família, para dedicar àquilo que é importante. Entenda como Deus, o reto juiz, permitindo que a gente passe por isso, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente possa amar mais uns aos outros, começar dentro da nossa casa, e para que a gente seja moldado, tornados dignos do reino de Deus. Mas em segundo lugar, Paulo também vai mostrar que é possível encontrar consolo ao que Deus ainda fará na igreja e no seu povo. Ele começa dizendo isso, versículo 6, quando ele diz: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos, o seu poder em chama de fogo. Agora está aqui mais um sinal evidente, né, do reto juízo de Deus, mas mostrando como que isso pode trazer conforto, porque diante de tudo isso que nós temos passado aqui, e Paulo já tinha dito que esse é o caminho que a igreja percorre enquanto o nosso Salvador não chega. Mas diante disso, fica tranquilo, porque vai haver alívio quando Jesus voltar. Porém, aqueles que atribulam, eles serão atribulados mediante o reto juízo do nosso Deus. E aí então vai descrever abaixo o que é isso, o que é encontrar alívio e o que é ser atribulado mediante o poder de Deus. Mas antes da gente entrar nisso aqui, olha que ele mostra para nós como que vai ser a volta de Jesus. Ele vai falar isso muito mais para frente também, mas ele revela para nós aí que do céu, onde Jesus está com o corpo glorificado, ele vai se manifestar. Agora é onde a gente encontra que a palavra de Deus, né, nos afirmando que todo olho verá, que todo joelho se dobrará e vai reconhecer quem é Jesus Cristo, porque ele vai se manifestar dos céus, e ele vem com os seus anjos com poder,
do seu poder em chama de fogo. Ele vem para julgar. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, como vai ser a volta dele. Todo olho verá. Ele vem com o seu exército para julgar. Então, ele diz, fazendo um paralelo, como ele diz, aqueles que atribulam serão atribulados, e o seu povo vai receber alívio. Agora ele diz de novo a respeito disso daqui. Cristo vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Ele fala a respeito dessa tribulação, que aqueles que atribulam serão atribulados, mas fala do alívio e da admiração que ele diz aqui, vai ser glorificado perante os seus. Eu quero começar dizendo aqui por esse alívio. E é importante a gente entender também que essa palavra alívio não é só descanso das nossas aflições, mas quando Jesus conta uma parábola e ele termina a parábola dizendo, servo bom e fiel, entra no descanso, no gozo, na alegria do seu Senhor. Esse alívio não é só porque essas dores, essas dificuldades vão terminar, mas é porque nós estaremos na presença do nosso Salvador. Esse é o grande alívio que nós teremos. Nós estaremos completamente admirados e Cristo sendo glorificado, descendo dos céus para nos buscar. Esse é o lugar para onde a gente vai, alívio eterno. Porém, do outro lado, essa volta de Jesus, o evento que dependendo do lado que você estiver, ele vai ser o mais glorioso, mas talvez vai ser o mais aterrorizador de todos também. Vai ser o pior momento da vida de muitos. E sabe por que isso vai acontecer? Ele diz aqui, porque não conheceram o Senhor e não obedeceram o Evangelho. Esse não conhecer ao Senhor, não simplesmente diz, por exemplo, alguém que é isolado e nunca ouviu do Senhor. Porque Paulo também vai falar que todos se tornaram indesculpáveis, porque reconhecendo a criação, ao invés de adorar o Criador, adoraram qualquer outra coisa. Portanto, todos se tornaram indesculpáveis. Então nós entendemos aqui que o não conhecer a Deus é porque não o conhece, não o reconhece como seu Deus, como seu Senhor. E todos aqueles que não o conhecem e se derramam, se debruçam debaixo da autoridade desse Deus e não obedecem, às vezes pode até conhecer, mas que não obedecem à lei do Senhor, os mandamentos ou o Evangelho de nosso Senhor, olha só o que vai acontecer. Versículo 9, novamente lendo. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando Jesus voltar, todos aqueles que se recusaram a se prostrar diante do Senhor e do Evangelho, eles vão sofrer essa separação eterna, essa destruição que ele diz aqui, não é porque ele vai aniquilar e acabou pronto, mas ele está simplesmente dizendo destruição se referindo à morte, à segunda morte, pelos quais os santos, aqueles eleitos, não jamais passarão. Mas esses daqui, eles passam por essa destruição eterna, que é a morte, a segunda morte. Mas não só isso, eles serão banidos da face do Senhor e da sua glória. Meus irmãos, não existe nada pior do que ter que enfrentar isso aqui, ser banido da face do Senhor. É por isso que nós vamos encontrar tantos textos, alguns salmistas dizendo, Senhor, volta a tua face para nós, que o teu rosto possa resplandecer sobre nós, porque quando a face do Senhor se torna contra nós, terrível coisa é cair nas mãos desse Deus, que é justo. Todos terão plena consciência de que são merecedores da ira do Senhor. Mas é exatamente esse o ponto aqui. Eu queria ler mais uma descrição aqui que diz: viver a vida sem essa esperança tornaria a vida excruciante, insuportável. Mas se tudo na vida fosse tão ruim, e se tudo na sua vida fosse tão
tão ruim quanto poderia ser. Pegue tudo de ruim que já aconteceu na sua vida, junte tudo em uma experiência e torne isso permanente. Pegue toda a dor, todo o desapontamento, todo o fracasso, todo o ódio, toda a amargura, todo o medo, toda a ansiedade, toda a experiência ruim, coloque isso ao máximo e acrescente o fato de que não tem esperança de melhora. Nunca vai melhorar. Esse é o inferno. É isso que o texto está descrevendo aqui. Essa eterna separação. O inferno vai ser tão ruim porque essas pessoas entenderão que não terão mais uma chance de estar diante da glória e do poder do nosso Deus. Isso é terrível. Muitos podem duvidar dessa história de inferno. Duvidam que um Deus justo é capaz de criar um lugar assim ou de enviar pessoas para lá. Mas quando nós pegamos todo o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, Hebreus, Apocalipse, Judas, Pedro, sempre vão a falar desse lugar de tormento eterno, de fogo, de ranger de dentes. Isso é real, isso é real. Essa quarentena, né, eu tenho ouvido relatos aí, acho que de dois extremos, esse isolamento social nosso de ter que ficar em casa. Gente que tem desfrutado disso com muita alegria, porque o relacionamento familiar está se aproximando, se fortalecendo, relacionamentos curados que antes estavam quebrados, mas agora essa convivência tem trazido algo muito bom, e tem sido realmente muito bom. Mas por outro lado, isso se tornou insuportável para algumas pessoas. Ter que lidar com pessoas da sua própria família agora quase que o dia inteiro, ter que lidar com crianças o dia inteiro, isso tem trazido prejuízo para muitas pessoas. Eu confesso que ter que ficar em casa o tempo inteiro não tem sido tarefa fácil. Graças a Deus tem sido muito bom para a nossa família, mas realmente não é fácil. Agora imagina, você está num lugar como esse que foi descrito aqui, por toda a eternidade. E a gente reclamando da nossa casa, com todo o nosso conforto. Queridos irmãos, isso aqui serve para nos estimular a sempre sermos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Mas também nos desperta a pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Porque esse é o destino daquelas pessoas que não conhecem a Deus como seu Senhor e não obedecem os seus mandamentos. Isso deve estimular a você. E a minha oração é para que você seja transformado e creia que a única opção que nós temos de nos livrar dessa ira do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É o Evangelho que foi resumido aqui, que nós falamos em toda a primeira carta. É através do Senhor Jesus que nós temos libertação disso daqui. Basta você crer, entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Então, Paulo termina essa parte dizendo aqui, fazendo uma oração final, que enquanto isso não acontece, de Jesus voltar, ele vai acrescentar os versículos 11 e 12 para finalizar dizendo: por isso também não cessamos de orar por vós, e ele vai repetir agora, antes do que ele afirmava, ele vai fazer aqui um pedido para o Senhor. Não cesse de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo transforma isso daqui realmente numa oração final, dizendo: olha, que eu rogo, eu estou vendo o que Deus está fazendo no meio de vocês, mas eu rogo para que Ele continue transformando vocês. E aí ele diz aqui, e tem duas coisas que me chamam muita atenção. O primeiro delas é porque ele diz aqui: cumpra com poder. Nós só podemos cumprir esse bom propósito, ou propósito de bondade e obra de fé, pelo poder do Senhor. É esse Espírito que habita em nós agora que nos capacita a cumprir. E eu volto para Tiago aqui de novo, né, porque é um texto que ele vai falar muito, uma carta que ele vai falar muito, que a fé sem obras é morta.
É isso que ele está dizendo aqui de maneira prática. O que é que significa ser digno do reino? É viver conforme Jesus Cristo. As pessoas olharem para você e poderem ver quem é Jesus Cristo. É poder olhar para você e entender que esse evangelho fala a respeito de algo libertador. Como o Tiago vai dizer, a lei da liberdade. Porque nós somos livres, nós podemos obedecer. Porque nós temos um Espírito que nos fortalece com poder. E Paulo ora muito por isso, para que aqueles cristãos possam ser fortalecidos com poder. E mais uma vez ele diz essa palavra aqui, com poder vocês possam cumprir isso. É o poder do nosso Deus que nos capacita a viver dessa forma. É o poder do nosso Deus que nos faz dignos, adequados a esse reino. É o poder desse Deus que vai fazer você ser liberto, talvez da pornografia, dessa língua suja que não tem honrado e glorificado a Deus, o que nós ouvimos pela manhã. É o poder de Deus que vai te libertar dessa condição dentro da sua casa, de não poder respeitar, de não poder amar. É o poder de Deus atuando em nós. E essa oração que Ele faz, eu oro constantemente, para que Deus continue fazendo vocês dignos, adequados ao reino. E aí ele termina então, é a segunda palavra que me chama a atenção, porque ele vai falar a respeito de glorificado. O Senhor Jesus vai ser glorificado em nós e nós nele. Paulo também vai falar sobre isso, né? Nós que fomos justificados, fomos santificados e glorificados. Nós já fomos glorificados em Cristo. Mas olha só que grande privilégio que nós temos de glorificar, de render glórias ao nome do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, através da nossa vida, através de tudo que eu faço. O Senhor Jesus sendo glorificado. É isso que traz consolo para o nosso coração, meus irmãos. Que Jesus vai voltar. Mas enquanto isso, Ele está transformando a nossa vida, nos santificando, nos tornando cada dia mais piedosos. E qualquer coisa longe desse propósito, longe disso, isso está fora daquilo que glorifica ao Senhor. A minha oração também nessa noite é para que Deus possa ser glorificado através da sua vida, que você possa ser transformado todos os dias segundo Jesus Cristo. Aproveite esse tempo, aproveite as suas aflições, as suas tribulações, as perseguições, para que você cresça na fé, para que você busque cada dia mais ao Senhor. E se você agora, também que está ouvindo essa palavra, e que ainda não conhece o Senhor, se ajoelhe diante dEle, se prostre, reconheçam como Deus, o Senhor que cuida, que controla e que mandou o Filho dEle para morrer naquela cruz para te salvar. Esse é o único meio para te livrar desse tormento eterno. Nós vamos orar e logo em seguida a gente vai ouvir mais uma música.